Roberto Pessil Soares. Ele é engenheiro civil e empresário. É casado com a Isabel Cristina, meus pais Isabel. Acho que está em pé. E as duas filhas, a Ana Paula e a Vanessa. Estão ali as duas. Dr. Roberto Pessil Soares, além de engenheiro civil, é empresário, com atuação nas empresas Obra-Prima, Construções Limitada, Sulcasa, Empreendimentos Imobiliários e Videoland, a loja do videokê. A palavra, Dr. Roberto Pessil Soares. Boa noite a todos. É uma imensa alegria estar aqui para compartilhar um resumo da minha vida. Gostaria que as pessoas que estivessem em locais, que não me enxergam, vou falar prioritariamente desse local, se colocassem nessa direção. E para mim é uma grande alegria compartilhar, e aqui é uma oportunidade talvez única, que eu já compartilhei essa minha história no interior do estado, mas hoje tem testemunhas oculares da minha trajetória. Eu tenho 53 anos, como foi falado, eu sou engenheiro, empresário, e tive uma caminhada, uma trajetória até aqui, e tem uma frase muito popular que eu creio que todos conhecem, que diz que uma pessoa é inteligente quando ela aproveita os erros, os próprios erros, os ensinamentos dos próprios erros. Mas aquele que é realmente, que aproveita com os erros dos outros, aprende com os erros dos outros, aquele é um gênio, porque ele não precisou passar por aqueles erros. Eu vou um pouco mais, eu acho que essa parte é só uma metade da história. A gente também pode aprender com os outros, não só com os erros, mas também com os acertos. E também é uma grande virtude, a gente nem precisar o próximo errar e a gente está aprendendo com o que ele fez e deu certo. Então eu venho aqui compartilhar na minha vida um pouco dessa trajetória de partes que elas foram negativas, partes que elas foram positivas, e vocês, como são pessoas muito mais do que inteligentes, vão poder aproveitar o que vocês sentirem no coração. Então vou lá no meu início, na minha família. A coisa mais importante para Deus é uma família. E graças a Deus, a minha família foi uma família muito abençoada para mim como filho, uma família com 3, eu com mais 2 irmãos. É uma graça de Deus hoje eles estarem aqui. Minha irmã, eu tenho 53 anos, um ano menos, já vou te revelando a Sandra. E o Sérgio está ali com a filmadora, 6 anos menos do que eu. E o meu pai, Milton Soares, hoje aqui representado, meu pai já está na eternidade pelo irmão mais novo dele, João Carlos Martins Soares, é uma honra para mim. E a minha mãe, presente aqui, a Ivone Soares. Então esse casal, muito cedo, eles se apaixonaram. E ela com 17 anos, ele com 20 anos, formaram uma família. Muito contra ainda a vontade dos próprios pais. Mas aquele amor não deu para esperar. Então eles não tinham aquele sonho que a gente hoje, os jovens, querem casar com tudo. E eles casaram com situação mais precária. Mas tinham muitas ótimas intenções de formar uma família. Logo em seguida, um ano depois, eu já vinha a nascer e realmente descobrindo que lar eu fui colocado, e os meus irmãos. O meu pai e a minha mãe, uma dedicação até às vezes exagerada com os filhos. Praticamente eles queriam se abdicar da própria vida para dar tudo o que podiam aos filhos. O meu pai não vinha com muita instrução, nem a minha mãe era do lar. E o meu pai, com um emprego público, não era muito remunerado, mas ele fazia todo o empenho. Eu era jovem ainda, ele já teve um segundo emprego para
complementar a renda. Então ele trabalhava no emprego público, no Correios e Telégrafos à noite, e durante o dia numa empresa particular. Ele acabou se aposentando por tempo de serviço nas duas atividades. Então foi uma superação nessa área material. Foi um começo muito dificultoso, mas que ele conseguiu superar, e a gente já vê uma primeira lição que eu aprendi dentro dessa minha pequena história, que essas dificuldades materiais são, às vezes a gente fica muito envolvido com elas, mas não são as mais difíceis de a gente conseguir sucesso. Eu vi que o meu pai foi trabalhando, foi com muito esforço, uma pessoa muito determinada, minha mãe fazendo as vidas domésticas, mas também fazendo, se preocupando com a manutenção, né, da casa, a provisão da casa. Então ela fazia, eu lembro desde criança, ela fazia bolos para noivas, aquelas coisas ornamentais, né? E fazia bordado, sempre fazendo algum comércio nas horas livres, além de criar os 3 filhos. E eles conseguiram superar. Então foi um exemplo para mim de superação. E então foi uma primeira escola que eu tive o primeiro bom exemplo. Ao mesmo tempo de todo aquele amor que tinha no coração deles, toda aquela boa vontade que eles tinham de fazer um excelente lar, eles foram esbarrados por uma dificuldade de relacionamento. Então eu venho aqui contar agora, sempre tem um lado, né, uma dificuldade e uma virtude. Então eles tiveram aquela dificuldade e levaram muitos anos, ficaram mais de 50 anos casados, e somente no final da vida, que depois eu vou retomar a minha vida e nós vamos encontrar de novo meu pai com a minha mãe, num outro estágio. Então eles sofreram muito no relacionamento. Sempre aquela dedicação total aos filhos, mas o relacionamento entre eles, assim, muito precário. E eu fiz um pacto comigo, era só eu e Deus naquela época, eu não compartilhei com ninguém. Eu não queria, como eu sofria muitos em função daquele relacionamento, eu fiz um pacto. Quando eu tivesse a minha família, eu não ia deixar aquelas coisas, aqueles desentendimentos chegarem a atingir os meus filhos. Então foi um pacto que eu fiz comigo e que eu achava que era muito determinado, e fiquei crescendo com aquela pretensão, né, de alcançar aquela meta. Ao mesmo tempo eu quero falar de um dom, de dons até. Aqui eu vejo muitas pessoas, hoje nós estamos com uma quantidade muito bonita de pessoas. Hoje Deus trouxe esse local, e eu sei que aqui tem pessoas de muito talento, e eu até dou uma palestra nas empresas, talento não é tudo, que expõe realmente o que é a parte que Deus nos dá, que é um dom, é um talento natural, e o que a gente tem que fazer como ser humano com o talento que Deus nos deu. Eu vejo aqui um homem, né, que é um representante do meu Esporte Clube Internacional, o Klemer, e Deus deu um talento para ele, é inegável. Hoje campeão do mundo pelo Internacional, mas ele teve que suar também, trabalhar, treinar muito, e assim como toda pessoa bem-sucedida tem que fazer o seu lado. O talento quase que a pessoa não é nem por merecimento, é um dom que Deus dá. Então eu venho falar do talento que Ele me deu. Deu talentos para todas as pessoas aqui. Aqui não é uma exaltação de uma pessoa, porque Deus não dá o mesmo talento para todos e divide os talentos, né, entre as pessoas. E era um talento assim que eu era uma criança normal, gostava de futebol, jogo de botão. Hoje também o Regis está lá no fundo, um amigo de infância, passamos a infância juntos. E a gente era muito alegre, aquela época era diferente da época de hoje, a gente tinha aquelas brincadeiras na rua, mas eu tinha uma coisa que eu tinha maior responsabilidade, era com os estudos. Era uma coisa muito forte, muito evidente, era a minha sede de aprender. Então tem gente que não tem a mesma sede, talvez tenha, né, um talento para outras coisas. Foi muito forte esse talento a dedicação, o entendimento, a lógica, e não tinha matéria difícil para mim. Eu me dedicava, eu abria mão do lazer, do esporte, para me dedicar aos estudos. E tanto que eu era
da família, tanto do pai quanto da mãe, o segundo neto mais velho, principalmente da família da mamãe. Eu ensinei todas as gerações, aqueles primos com dificuldade, eu ia lá com todo prazer. Então eu revisei aquelas matérias básicas do primário, eu estudei numa escola muito boa, o Colégio Santo Antônio, o Colégio Marista, e tive aquela vontade sempre de ler, sempre de aprender. E eu sei que na vida, eu costumo dizer que tem duas categorias de pessoas. Aquela que é representada pelo Zeca Pagodinho, diz, né? Deixa a vida passar, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Que não querem saber como é que funciona a vida, o significado da vida, não procuram isso, querem levar a vida, aproveitar a vida ao máximo. E tem uma outra, aqui dentro dá para dividir as pessoas. Aquelas pessoas que já querem descobrir, né, querem aprender mais. E eu, apesar daquele pensamento lógico, sempre gostei de matemática, entrei na engenharia, sempre procurei livros até de psicologia, educação emocional, inteligência emocional. Eu queria saber, antropologia, a origem, por que o ser humano reage daquela maneira, por que o meu pai, com todas aquelas intenções, com a minha mãe, porque eles bem intencionados, sempre havia um fantasma assim de uma separação, e as coisas estavam sempre na corda bamba, como se diz. E eu queria aprender. Então às vezes eu estava no ambiente da família, nossa família é muito alegre, reunia os familiares, nós somos revendedores do videokê, como já foi dito aqui, a Videolândia, nós cantávamos, e muitas vezes eu me lembro que eu estava numa festa lá em casa, era muito na minha casa, tanto aqui em Porto Alegre como na praia, e eu estava com um livro lendo, o meu irmão cantando, as minhas filhas, a minha esposa, e muitas vezes a minha mãe dizia assim: tu está triste? E eu tinha vontade de aprender. Filosofias, eu queria entender o porquê que eu estava nesse mundo, o que eu estava fazendo aqui, qual era o objetivo de viver. Então eu fui crescendo com essa mente que eu estou compartilhando com vocês. Evidentemente, com um esforço também colocado, que eu já destaquei, esse talento para os estudos, eu fui avançando. Desde os 15 anos, pela restrição econômica na casa, a gente começou já no trabalho, tanto eu quanto meus irmãos. Então eu fui o primeiro a ir para o mercado de trabalho, trabalhava 2 turnos, e já todo científico eu fiz trabalhando. Fiz um 3º turno no Colégio Júlio de Castilhos, uma escola pública, estudei ali, e evidentemente todo mundo já naquela época já fazia cursinho pré-vestibular. A construção civil já estava assim num ritmo bastante acelerado, o BNH estava assim crescendo muito grande, era 1974 quando eu fiz o vestibular, e eu queria engenharia civil, e era muito procurado. Eu não tinha nem intenção de passar sem um cursinho pré-vestibular. Mas eu acho que com aquela bagagem de ter revisado as matérias, muitas vezes com meus irmãos, com meus primos, no primeiro vestibular, mesmo não fazendo cursinho, eu entro na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que era a única opção que eu tinha, pelas minhas condições financeiras, e eu consigo entrar na URGS, na engenharia civil, que era o meu sonho. E as coisas foram dando certo. Eu já no primeiro semestre entrei numa empresa que era uma empresa de top na área de projeto estrutural, e eu era desenhista, naquela época não tinha computadores, então eu desenhava na prancheta, e era um trabalho muito valorizado na época. Para vocês terem uma ideia, no 2º ano da faculdade, eu já comprei um carro 0 km. Trabalhava e estudava engenharia, você sabe, a gente tem que trabalhar estudar quase 2 turnos, e mesmo nas horas vagas, nos sábados, nas noites, eu conseguia produzir e consegui comprar um carro. Fui na Panambra na época, financei em 24 meses, que era o máximo do financiamento, consegui pagar. Então as coisas foram dando certo. E até que eu me formei, fui trabalhar naquela empresa agora como engenheiro, onde eu era estagiário, já tinha um cargo muito bom dentro da empresa, e um ex-colega de faculdade me convida para a gente abrir uma empresa nesta área de projeto estrutural. Eu já estava terminando o mestrado nesta área de cálculo estrutural. Para quem não é familiarizado,
é a parte da engenharia civil que não é aquela de construção lá no canteiro de obras, é aquela de escritório que fica fazendo os cálculos matemáticos para ver a resistência das vigas, dos pilares, onde dá a rigidez da estrutura para suportar o peso dos edifícios, das residências, das indústrias. Então é a parte mais intelectual dentro da engenharia civil. Inclusive a menos procurada, porque o pessoal da engenharia civil gosta de executar obras. E a minha era mais dessa parte intelectual, vinha toda da minha bagagem já, né, o cultural que eu tinha de estudar, de gostar das matemáticas mais complicadas. E a partir daquela empresa, eu fui fazendo os prédios mais altos que tinha em Porto Alegre, os projetos. E um colega meu, ex-colega de faculdade, me convida para nós abrirmos uma nossa empresa. E com uma visão muito grande do futuro, de ter uma grande empresa e ser a maior empresa do setor aqui no estado. E nós tínhamos ali 25 anos de idade. Era uma pretensão, era um sonho. Mas eu escutei meu amigo Samuel Espíndola, uns 10 dias atrás, uma palestra, que ele disse que um homem com empenho, vamos ver se eu acerto, com empenho e sem visão é um trabalhador. E um homem sem empenho e com visão é um sonhador. Mas um homem com empenho e com visão é um conquistador. E na realidade eu me associei com uma pessoa com uma visão muito grande. Eu tinha uma capacidade de trabalho, de trabalhar, de me esforçar, que já era, eu mesmo já sabia que eu tinha ao longo dos anos. E nós começamos uma empresa, evidentemente, como todo mundo começa, sem capital, fazendo pequenos prédios, residências, fomos crescendo, fomos trabalhando, fomos nos empenhando, mas nós tínhamos uma visão, ser a maior empresa aqui do setor no Rio Grande do Sul. E essa empresa realmente foi crescendo. Os 10 primeiros anos, não tem como esconder, foram muito difíceis. Nós morávamos, eu já era casado nessa época, eu pulei uma fase que logo que eu fiz a empresa, e até antes de fazer a empresa, eu conheci a Cristina. E ela me deu tremendo apoio para aventurar, porque eu, como era empregado de uma empresa muito sólida, era uma dificuldade. Eu até esse apoio não tive do meu pai e da minha mãe, porque o meu pai vinha de empregado, tanto da iniciativa privada como do poder público, e ele com aquela coisa, eu estou num emprego bom, eu já era estagiário ali 5 anos, e os proprietários me conheciam, era um risco muito grande me associar com um jovem da mesma idade, para fazer esse sonho acontecer. Seria uma coisa muito difícil. Por quê? Porque cálculo estrutural é que nem a cardiologia na medicina. Você não vai operar ao seu coração para um jovem de 25 anos. E a mesma coisa, você não vai dar um grande prédio para um jovem de 25 anos fazer a estabilidade do prédio, o projeto estrutural. E a Cristina me deu força, ela era minha namorada, nós recém tínhamos nos conhecido, e ela incentivou, e eu aceitei o desafio, abrimos a empresa e tivemos um sucesso, fomos crescendo com toda a dificuldade inicial, e nós tivemos filial em São Paulo, filial em Brasília. O sucesso foi tão grande que a gente abriu outras empresas, a Obra Prima, uma construtora, a Videolândia, tudo saiu com capital dentro daquela empresa, que era a empresa de projeto estrutural. A coisa, no final, quando a coisa está já num ciclo virtuoso, aquela empresa já não fez mais necessidade. Tanto que eu, com aquele sócio fundador, nós vendemos aquela empresa que exigia muito trabalho, muita responsabilidade, com sócios que eram minoritários. Hoje nós dois não precisamos mais daquela empresa com o capital que nós conseguimos e com as outras sociedades que nós montamos. Mas então foi uma história de sucesso. Então eu quero compartilhar também não só coisas negativas, coisas positivas. Foi uma história de sucesso que também eu vejo que nem meu pai conseguiu manter a família, progredir e adquirir casa própria. Quer dizer, essas coisas, dependendo do nosso empenho, o homem consegue muita coisa. Eu sei que aqui tem pessoas de muito sucesso que começaram muito pequenas,
pequenos e hoje são empresários, são pessoas bem-sucedidas, graças a Deus. Mas como eu vi aquela dificuldade lá no relacionamento do meu pai, nessa época eu casei logo em seguida que nós abrimos a empresa. E a Cristina acompanhou todo esse progresso. E ela participou de toda essa vida abençoada que nós começamos a ter, as filhas maravilhosas que Deus nos deu. Hoje a Ana Paula está com 25 anos, é advogada e administradora de empresas. A Vanessa tem 19 anos, estuda odontologia. E o meu genro, a mais velha é casada, é médico, o Gustavo. Com todas essas bênçãos, o que aquele meu pacto que eu fiz comigo, vamos resgatá-lo agora. Eu tinha feito aquele pacto na minha vida pessoal, na minha família, não repetir não repassar para os meus filhos aquilo que eu recebia, que eu chorava sozinho, com aquela angústia, aquele medo da família a qualquer momento terminar. E o meu pai foi muito decisivo, quero deixar claro. A minha mãe, eu acho que as mulheres às vezes são muito emocionais, logo tem um problema, querem resolver o problema. E o meu pai foi uma pessoa muito determinada, ele queria a família unida. Ele sofria com aquela crise no relacionamento, mas ele queria a qualquer preço a família unida. E o que foi acontecer na minha vida? A repetição daquelas coisas que aconteciam no casamento dos meus pais. Nós tínhamos tudo para ser uma família feliz. O dom que eu recebi de Deus, a Cristina recebeu, também era a primeira da turma, ganhava medalhas que nem eu no colégio, ela ganhava, sempre aquela dedicação, aquela facilidade com os estudos. E imagina como é que saíram nossas filhas? Melhores do que nós. E mesmo assim, o nosso relacionamento, nós vivíamos numa crise semanal, vamos dizer assim. Então é uma coisa assim inacreditável. E aquele pacto que eu tinha feito, eu mesmo não consegui manter. Então a mesma coisa que eu estava sofrendo, eu sabia que as minhas filhas estavam sofrendo. Nós tínhamos toda uma imagem, até na família, de pessoa bem-sucedida, e nós éramos bem-sucedidos. A nossa empresa estava em todas as ruas de Porto Alegre, exagerando um pouco, mas tinha muita placa da nossa empresa, muitos clientes, nós muito bem quistos no meio empresarial, mas realmente lá no profundo nós éramos carentes, nós éramos insatisfeitos com o nosso relacionamento, né? E a gente às vezes vê uma casa bonita, vê um carro bonito, vê as pessoas bem vestidas, às vezes são até dignas de inveja, assim, no bom sentido, mas na realidade a gente tem que ver lá no interior da pessoa, o que ela está sentindo. Então eu sofria já de uma ansiedade muito grande, e eu tinha aquela busca, se lembra que eu compartilhei, de buscar o sentido da vida, por que nós estamos aqui, e eu tentava fazer as coisas certas, tentava ajudar os outros, ser bom. A gente está num país cristão tem muita virtude de ajudar, ser bom ao próximo, e eu tentava fazer isso, e ao mesmo tempo eu nasci num lar católico, estudei em colégio católico, toda uma formação, e eu já nessa fase da minha vida de empresário, eu já era materialista, eu já tinha me afastado da fé, eu estava mais crendo na minha força, no meu poder, no meu braço, no meu potencial, que eu consegui, eu abri a filial, nós crescemos muito, nós tínhamos sede própria, nós realmente fomos a primeira empresa a informatizar, a ter ISO 9000 no nosso ramo, foi a primeira empresa no Brasil a ter ISO 9000, a ter computador, que desenhava, que plotava, a primeira empresa no Rio Grande do Sul que teve plotter, que é uma máquina que desenha. Então nós estávamos conseguindo, então eu fazia tudo aquilo ali e tinha uma ansiedade, e tudo que eu tinha lido eu não tinha uma resposta para que diferença vai fazer no que eu queria, se eu estava tendo, ao meu ver, eu era tão bom, ajudava os outros, tentava fazer as coisas certas, e se eu, na morte do materialista, as coisas se nivelam. Vocês concordam? Fica tudo nivelado. Até tem uma frase muito forte que diz que nós somos um pó adiado. Se a gente somos só, quem crê que a gente é só pó, a gente é, né? Mas a gente tem um lado espiritual. Hoje eu creio.
Mas quem crê que é só um pó de errado. E eu não vejo diferença nenhuma de um pó com virtude e um pó sem virtude. Eu não vejo diferença nenhuma. E aquilo me traumatizava, eu não via sentido, para que viver, para que trabalhar, e ainda a minha família, eu não conseguia agradar a minha própria esposa, porque tem uma coisa que hoje me marca muito, é uma frase que diz assim: nenhum sucesso no mundo compensa um fracasso na família. Um fracasso na família, todo o sucesso que nós temos nos negócios, nas empresas, se tem um fracasso na família, o sucesso não vai compensar. Então, com todo aquele sucesso, eu era uma pessoa que não conseguia satisfazer o coração da minha própria esposa, e nem ela o meu. Então, esse é uma maior derrota, né? Você trabalha, você conquista, e o próprio relacionamento, a família, que é a coisa mais importante, ali você está em crise. Nós viemos, como eu falei, do lar católico, a Cristina também católica, só que ela continuou na fé, espiritualizada, muito mística. A mulher às vezes procura mais, tem mais facilidade, então procurava ajuda, até por causa do nosso relacionamento, ela procurava ajuda em outros tipos também de esoterismo, de leitura de mãos ou coisas similares, e eu achava aquilo sem nenhum sentido, achando que naquela época eu era, entre aspas, o meu Deus. Eu conseguia, eu fazia, até que a coisa foi há 22 anos de casado. Quando você chega a 22 anos de casado, que nem foi a nossa experiência, hoje nós temos 27 anos de casado, você já sabe até a reação da outra pessoa, você sabe se ela não perdoou ali na hora, você sabe que às vezes pode passar 3 semanas sem o perdão. Princípios, nós brasileiros, princípios cristãos, todos nós conhecemos, que nós temos que perdoar, que Jesus nos deu o exemplo de perdoar. Princípio, nós estamos cheios desse conhecimento, viver esses princípios que eu não via lá em casa, nem comigo, nem com ela. Nós ficávamos sofrendo com aquela amargura, com aquele ressentimento. Então, o que aconteceu é que a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E isso quer dizer que vai ter um tempo de sofrimento, mas se você deixar Deus trabalhar, e Deus tem todo um propósito, a coisa vai mudar totalmente. Foi o que agora a gente veio compartilhar com vocês, eu venho compartilhar com vocês o que aconteceu há mais ou menos 5 anos atrás. O meu irmão, o Sérgio, que está ali filmando, ele é uma pessoa daquele outro grupo de pessoas, queria aproveitar tudo da vida, não pensava no que era a vida, no que a vida viria a ser depois, ele queria viver a vida, né? E ele tinha um casamento com 3 filhas maravilhosas. Eu já era sócio dele na Videolândia, e ele teve uma crise, eu vou chamar a minha crise, já era crônica. 22 anos, aquilo já era crônica. E ele tinha um casamento, nesse aspecto, bem melhor que o meu. E eles vão chamar, há 5 anos atrás, a gente teve, vamos chamar assim, uma crise aguda. Aquela coisa aguda, assim, que quando tu vê, não consegue mais se mover, ele entrou em crise, e você quer que você se foque um pouco em mim ali. Eu era sócio dele, irmão e vizinho. E irmão mais velho, ainda que eu conheci ele dentro das fraldas, né? 6 anos mais velho. E eu já estava com aquela ansiedade, e ele entrou numa crise, e eu entrei junto com ele. Até a voz dele, ele não precisava mais nem se queixar para mim do que estava acontecendo na casa dele. A voz dele atendendo um telefone de negócios, outro assunto, a gente que conhece bem a outra pessoa, acho que vocês me entendem, até pelo tom da voz eu já sofria. E eu comecei a perder a fome, e eu perdi assim, a vontade de comer. Eu entrava na mesa, sentava na mesa, e eu comia de vergonha das minhas filhas, da minha esposa. Eu perdi 10 quilos,
eu já estava, eu e ele, tomando Frontal. Eu sei que tem alguns médicos aqui, é um remédio tarja preta para uma depressão. E a gente, na época, eu ia no médico e pedia para ele a receita, aumentava a dose ali e tal, para dividir com ele o medicamento. E ele queria viver tanto a vida que nem a médico ia. E eu dividi o medicamento com ele, e aquele sofrimento se abatendo na minha vida, na dele. Mas enfim, aquilo foi a gota d'água que faltava, né? Aquilo demonstrou assim a minha fraqueza. Eu que achava que podia todas as coisas, que eu podia dominar as situações, eu não conseguia dominar o meu próprio casamento e estava sendo tão afetado pelo próprio casamento do meu irmão. E naquela época, sei que Deus põe a sua mão, tem um propósito, e eu sei que hoje muitas pessoas estão vindo pela primeira vez aqui, e Deus tem um propósito na sua vida também. E naquela época, Deus levantou um casal, que hoje também, pela graça de Deus, estão aqui, a Maristela e o Marcos. Vocês podiam até ficar de pé, eu sei que muita gente está lá atrás, porque foi um momento muito especial. Queria agradecer a vida de vocês. E eles começaram a andar com o Sérgio. E o Sérgio, em plena depressão, os problemas ainda acontecendo na sua casa, e eles falaram desse amor, desse Jesus vivo para o meu irmão. E o meu irmão em crise familiar, e eu conhecendo ele como eu conheço, e daqui a pouco eu via, estavam os três sempre juntos. O Marcos deu uma Bíblia para o Sérgio, e o Sérgio começou a ler a Bíblia, e aí eu entrei num desespero que vocês não têm ideia, porque eu já tinha lido nessa altura centenas, milhares de livros, né? Eu achava que tinha um conhecimento, né, cultural, assim, mas a Bíblia eu achava uma coisa, nunca me interessei, uma coisa arcaica, uma coisa já com o livro mais novo da Bíblia tem 2.000 anos, né? O mais velho 3.500 anos. Então eu lendo coisas de inteligência emocional, né, de antropologia e tal, e eu não descobri nada. Como é que eu ia sair daquilo ali? E o meu irmão agora com uma crise na casa dele e lendo a Bíblia. Aquilo me deu um choque, né? E agora a gente pode rir, mas não foi fácil. E o Sérgio até então era aquele cara, o bom vivan, né? Ele é muito esforçado, muito inteligente, o meu sócio, meu vizinho, graças a Deus, até para arrumar qualquer coisa, muito esperto, ele aprende, mas ler, ele não tinha lido assim, até os livros do colégio, às vezes eu que lia para fazer os trabalhos dele. E ele agora lendo a Bíblia. E aí daqui a pouco ele ia na igreja com a Maristela, na igreja batista, com a Maristela e o Marcos. Aquilo o meu remédio, não sei quantas miligramas eu estava ali. Eu estava talvez com meia miligrama do Frontal, eu já estava passando com 1 miligrama e não vinha o sono. Sabe quando você, a cada meia hora, você olha para o relógio, a hora não passa? É uma coisa traumática, muito forte. E só que o Sérgio, com o convívio do casal ali abençoado, e talvez em uma semana, uma coisa muito rápida, eu ofereci o remédio para ele, ele disse, não preciso mais, eu estou dormindo, que é um sono, eu tenho uma paz maravilhosa. E aí eu disse, como é que eu vou entender uma coisa dessa? Porque não tinha mudado nada no quadro da casa dele. E até eu vou contar também uma coisa que aconteceu lá em casa. Era evidente aquela fragilidade que eu andava. Que a minha esposa e as minhas filhas notaram, para o que? O problema é na casa do teu irmão, e ele já não está tomando mais nem remédio, e tu tomando remédio. Era uma coisa que faltava lógica até, mas ele estava já com aquele amor de Jesus que tinha penetrado na sua vida, ele tinha aceitado, dado liberdade para Jesus trabalhar na vida dele, e eu ali ainda estava por fora, ele me respeitando a minha crença, porque se eu não acreditava em Deus, ele era muito mais forte essa descrença dele.
E ele, então, me conhecendo, ele me respeitando, né? E só comentava que não precisava mais de remédio, que é muito legal na igreja, que tem umas músicas iguais, parecidas com essas músicas cantadas aqui. Ele levava as filhas dele, levava a Vanessa, que era, isso faz 5 anos, ela tinha uns 14 anos, ela voltava dizendo que gostava. Para mim era ainda um ambiente de choque, até que um dia ele entra lá em casa, ele foi se freando muito, né? Porque ele vendo o meu sofrimento, ele sabia que tinha uma saída. E aí ele ficou ali alguns poucos dias, poucas semanas ali. Aí ele chegou lá em casa com a Bíblia na mão, sabendo que a minha esposa era muito religiosa. Ela ia à missa, a gente às vezes até atrasava a ceia de Natal, porque ela ia na missa, ela procurava acreditava em várias coisas para ajudar, assim, tipo ferradura. Estou dando exemplos, mas uma coisa mística. Muitas mulheres e homens acreditam, e eu não tinha fé para acreditar naquilo. E o Sérgio também, conhecendo a cunhada, ele chegou lá mostrando algo da Bíblia para minha esposa. A minha esposa também tinha perdido a mãe dela, a minha sogra, há pouco tempo, e veio todas as relíquias até religiosas da minha sogra lá para casa, imagens de santos, e era muito devota a Cristina, né? E criada na frente de uma igreja e com outras crenças. E o meu irmão veio mostrar na Bíblia, que ele tinha ganho do Marcos, os 10 mandamentos, que Moisés, todo mundo conhece, até o filme mais premiado do cinema é os 10 mandamentos. E mostrando que o segundo mandamento, né, Moisés tinha recebido de Deus para não fazer imagens, não cultuá-las e não prestar culto a essas imagens, né, porque Deus é um Deus ciumento. Para nós foi uma novidade, assim, como Deus ciumento. Mas é evidente, a gente que ama sabe que não o ciúme doente, né, mas aquele ciúme de quem ama é uma coisa bem saudável, porque se você não tem ciúme nenhum da sua esposa, alguma coisa tem no relacionamento. Então Deus, da mesma maneira, Ele tem uma personalidade, Ele tem vontade, tanto que no Pai Nosso é dito, né, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Ele tem a vontade dEle, e nem sempre, será que eu estou fazendo a vontade dEle? E era o caso da minha esposa, e ela foi confrontada, e ela teve uns 30 dias de uma crise, de uma luta, vamos chamar assim, espiritual, entre uma religião que ela tinha aprendido, a catequese dela lá, que falava uns 10 mandamentos, mas que na própria Bíblia, das minhas filhas, edições paulinas, que qualquer pessoa tem essa Bíblia, né? Porque os judeus que fizeram a Bíblia, o Velho Testamento, que nós estamos falando de Moisés, falava que os 10 mandamentos eram aqueles, incluíam a proibição de imagens, e que nós não tínhamos aprendido. A Cristina ficou um período, né, numa transição, ficando assim, eu quero ficar na religião dos meus pais, da minha mãe principalmente, né? Ou a palavra de Deus. É um confronto pessoal mesmo, entre ficar com o que Deus falou, com a vontade de Deus, ou com uma religião, seja qual for a religião. E ela teve essa experiência, essa luta interna, e ela vinha dessa procura mística. Eu vou falar um pouquinho da vida da Cristina. Tinha morrido a minha sogra e ela via vultos, via fantasmas, vamos chamar assim, espíritos, melhor falando, da minha sogra dentro da minha casa. E é muito comum pessoas verem espíritos assim de mortos. As pessoas chegam até a trocar de casa, coisa assim, com medo, porque começa a dar pânico. E a esposa começava a falar com a minha sogra, achando, evidentemente, ela teve uma formação também nessa procura dela espírita, que era o espírito da minha sogra, porque tinha a imagem da minha sogra. E evidentemente começou a piorar uma depressão dela, que ela tinha um sentimento, assim, um espírito de morte. Ela já falava em querer morrer, porque o casamento não dá certo, não dá para continuar. Nós morando numa linda casa, com umas lindas filhas, com saúde, com tudo de bom que Deus podia dar, e a mulher jovem, bonita, falando em morte.
e ainda aquele espírito aparecendo lá em casa. Nessa época o Sérgio já com a Bíblia, sempre com o trio, aí mostrando que aquilo não é espírito de morto, não era minha sogra, são espíritos enganadores, e aí mostrando para minha esposa, e ela naquele mês, naquela transição, né, ela teve realmente tem que ter uma coragem para fazer uma mudança, porque a pessoa mudar, né, tem que ter coragem. Os grandes homens que tiveram sucesso, grandes homens da história, foram homens que tiveram coragem para mudar. Até mudaram, que inventaram coisas, transformaram utilidades de materiais. Então, tem que ter coragem para haver uma transformação. E a Cristina um dia tomou a decisão pela palavra de Deus. E eu já tinha tomado essa decisão, porque o Marco também um dia chegou lá na minha empresa e me deu uma Bíblia igual que tinha dado para o Sérgio. E eu comecei a ler aquela Bíblia e fiz aquilo que muitos homens na história já fizeram. Foram tentar ler a Bíblia para desmoralizar a Bíblia, para tirar o meu irmão daquele engano. E muitos homens já fizeram isso. E eu também, ele me deu um livro, o primeiro livro cristão, Inteligência Espiritual, um americano de Chicago, que fez a mesma coisa. A mulher teve um encontro com Deus, aceitou Jesus na sua vida, e ele comprou uma Bíblia para desmoralizar. Ele era diretor de toda a editorial do Chicago Tribune, o maior jornal de Chicago. E hoje ele é um grande homem de Deus, dedicado somente para a obra de Deus. E ele comprou aquela Bíblia, ele se dedicou, viajou, procurou especialistas para desmoralizar a Bíblia. E chegou à conclusão que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. E se transformou, e é um grande homem, e foi um exemplo para mim também aquele livro que o Marcos me deu. Então nessa altura já estava eu e a Cristina já curados, em processo de transformação. Evidentemente que quando eu aceitei também Jesus, aquele desafio que ele está, aquele convite, ou melhor dizendo, um convite que ele faz, até na palavra de Deus, que ele diz que ele está à porta do nosso coração e bate. Aquele que ouvir a sua voz, abrir a porta, ele entrará e ceará com ele. E cear, a gente pode jantar com os amigos, a gente pode almoçar com os amigos. A ceia é aquela última refeição. A gente lá em casa a gente faz até de pijama, a gente desce lá para a cozinha, come uma fruta, e Jesus é aquela reunião de intimidade, é só dos familiares, é uma coisa íntima. Então esse Jesus está à nossa porta, e hoje ele está aqui também, né? E batendo no nosso coração. E quando nós fizemos essa decisão por ele, fizemos esse convite para ele entrar, começou a haver uma cura. Da mesma forma que o Jesus atuou na vida do meu irmão, livrando ele daquela depressão, da minha vida também. Aliás, foi uma coisa maravilhosa. O Marcos, a Maristela nos levaram naquela igreja que o meu irmão já ia, e aquelas músicas entravam assim, como se estivesse lavando anos de coisas erradas, pensamentos errados que eu tinha a respeito da minha esposa, a respeito da vida, a respeito de Deus, me mostrando que eu não era nada sem a graça de Deus, aquele talento que Deus tinha me dado, que eu só tive sucesso porque Ele foi o originador daqueles talentos, Ele que foi o premiador, Ele que me deu aquilo de graça, aquele talento que a gente pôde desenvolver uma vida de prosperidade. Então eu chorava assim, um choro de alegria. Não sei se muitos já passaram por isso, você se derramar para Deus assim e sentir uma alegria que não tem palavras. É como eu explicar para você o gosto do chocolate e você nunca provou um chocolate, não tem como. Então eu experimentei uma coisa indecifrável, a gente só vivendo para ver o que eu entrei naquela igreja a primeira vez, a segunda vez, aquele amor de Deus entrando na minha vida, entrando na vida da minha esposa, das minhas filhas, e curando a alma.
Eu fiquei mais de uma semana, não sabia se eu pedia para o Felipe essa última música que fala em mexer na nossa estrutura, e sem pedir para ele, ele foi cantar essa música, que é muito linda, porque eu me vejo que a minha estrutura, Deus mexeu na minha estrutura. Eu tinha uma estrutura de vida, de pensamento, e Deus mexeu na nossa estrutura. E eu queria contar também o que aconteceu a partir daí, aquela minha sede de estudar, de aprender, que eu falei no início, que desde os 5, 6 anos de idade, Deus colocou na minha vida, agora se voltou para aprender as coisas dele mesmo, de Deus. E eu comecei, em poucos meses eu li toda a Bíblia, comecei a ler livros cristãos, comecei a aprender, a gente começou a estudar, a Cristina também tinha aquela mesma sede, ela já deu testemunho na Donep, e a gente começou a aprender, as nossas filhas também com essa capacidade, começaram a aprender. Hoje a nossa casa, que era um mau exemplo, que às vezes tinha que vir a minha sogra, tinha que vir os meus pais, para fazer um apaziguamento, para dizer, não, vocês são tão jovens, não para que se separarem, né? Aquelas coisas, nós éramos alguém que originava o problema para as filhas, até para os meus pais, para a minha sogra. Hoje nós somos transformados pela graça do Senhor, e hoje nós somos, pela graça dele, nós trabalhamos com famílias, nós trabalhamos com casais. Eu vejo aqui muitos casais, me dá uma alegria muito grande estar na presença hoje aqui de vocês, vendo que eles chegaram lá em casa, às vezes um cônjuge completamente desiludido, uma pessoa pessimista, abandonada pelo outro cônjuge, e a gente aconselhando, mostrando a Bíblia, mostrando que ele tem que ter fé, que tem que ter esperança. Nós mostramos com a nossa vida, com o nosso testemunho, olha onde é que nós estávamos, olha o nosso exemplo que nós dávamos, olha, vê a nossa vida, como é que é hoje. Deus mudou, se Ele pode nos mudar, Ele vai mudar o seu futuro. E a gente tem visto maravilhas Deus fazer. Eu vejo aqui a Rosa, o Kurtz, um dos últimos exemplos que a gente pode ajudar. Tem inúmeras pessoas aqui que a gente tem podido compartilhar, e dando um pouco do que Deus nos capacitou, nos transformou, porque a graça dele é muito grande, e ele quer alcançar muitas famílias, com o objetivo de cada família ser uma bênção dentro da nossa sociedade. A gente vê hoje as famílias sendo destruídas. A coisa mais fácil é um conselho de alguém, não, se não está sendo feliz no casamento, então parte para outra. Esse é o conselho até dos psicólogos hoje em dia. E hoje a gente tem usado o poder de Deus, não só os princípios de Deus, que são muito lindos, mas eu estudei muitos outros princípios muito bonitos. Só estudar princípios, só aprender princípios, eu estava lotado, assim, sobrecarregado na minha vida. Agora, viver os princípios é com o poder de Deus. Nós não podemos separar o Evangelho de Cristo só com os princípios dele. Tem muita gente boa que claro que aí segue regras muito boas, mas não tem esse coração limpo, aquele perdão fácil de dar, de receber. Então hoje nós somos uma família, não somos perfeitos, não viemos aqui passar uma imagem de perfeição, nós estamos num processo, a Bíblia diz, chama isso um processo, né? A gente tem duas fases, uma é a porta, Jesus disse, eu sou a porta. Então é uma atitude que eu tenho que dar, é um momento, e eu creio que para muitos hoje à noite pode ser essa porta, essa janta. A Donep se propõe ser esta porta, essa mensagem que há um Deus vivo, que Jesus morreu, mas ressuscitou, não está lá na cruz, e esse poder dele é transformador. Então você precisa, essa porta, aceitar esse convite de Jesus, receber ele no seu coração, para ele fazer aquela segunda parte, que é o processo de transformação. Ele dá um processo, vem uma paz, assim, muito forte, muito rápida, mas ele está preocupado em mudar, não só dar uma paz, mas mudar o nosso caráter, mudar nossas atitudes, o nosso egoísmo. Eu vou falar por mim e pela minha família, muito egoísta, a gente pensa muito no eu,
com Jesus, com esse processo, a gente pensa nos outros. Hoje nós dedicamos parte do nosso tempo para ajudar pessoas, para ajudar famílias. Quando que eu pensei de fazer isso? Eu queria só trabalhar, trabalhava sábado, trabalhava domingo, porque eu queria só para mim, para minha família. Hoje a gente se dedica muito do nosso tempo. A Cristina é professora da PUC, do mestrado, da graduação, e ela, não sei quantas moças e mulheres, umas 8, 9 moças, ela atende no mínimo 1 hora por semana lá em casa. Muitas delas estão aqui. Então ela se dedica aqui. Eu me lembro da antiga Cristina. Nós moramos próximo ao shopping Iguatemi, e ela só queria a bolsa, a última bolsa do lançamento, sempre com aquelas sacolas do Iguatemi lá em casa. O cartão de crédito nem se fala. Claro, ela tem a renda dela, mas pensava nela. Eu pensando em mim, no qual carro, qual é o próximo negócio, qual é a próxima empresa. Hoje a gente pensa como é bom terminar um prédio, terminar um edifício, vender as unidades e principalmente receber, né? É muito importante. Mas eu digo assim, como é bom pegar uma pessoa que está não tem mais ilusão da vida, está desiludida no casamento, e a gente falar de uma palavra, dar uma esperança, ensinar princípios, orar, mostrar o poder de Deus, não só os princípios, mas orar pedindo o poder de Deus naquela vida, naquela transformação, e em pouco tempo, às vezes 3, 4 meses, a coisa funciona. Aquelas pessoas chegam lá, às vezes o marido, foi o caso do Curtis, foi um dos dias mais alegres da nossa vida. Ele nos procurou para nos conhecer, porque só a Rosa tinha ido lá em casa. E ele quando ele voltou para casa, eu estou compartilhando aqui, quando ele já tinha saído de casa, 31 anos de casamento, já tinha já iniciado um novo relacionamento, e nós começamos a passar esse amor de Deus, o poder de Deus na vida da Rosa, e com o testemunho da Rosa, o Curtis voltou para casa e ele foi lá nos conhecer, dizendo que a Rosa é a mulher da vida dele. E queria saber quem era esse povo que estava ajudando, né, sem nenhuma pretensão. E nós aí testemunhamos para ele, mas você não precisa nem nos agradecer. Um dia, o Marcos e a Maristela também nos ensinaram, nos deram Bíblia, nos levaram na igreja, nos passaram o princípio, oraram conosco, nos deram livros. Então, isso é tipo uma gincana, aquela corrida de bastão, melhor dizendo, né? E Deus espera hoje muito daquele casal, porque Ele quer que essa mensagem de Jesus que transforma, o Jesus que salva, porque voltando àquele meu assunto, será que um pó vai fazer diferença? Só pó não vai fazer diferença nenhuma. Mas se tem um Espírito, para onde é que vai esse Espírito? As pessoas querem viver, a gente aprende a fazer mestrado. A Cristina, eu fiz mestrado, a Cristina fez mestrado, hoje tem doutorado, pós-doutorado. Agora a gente se preocupa como viver. E na morte, o que acontece? A gente não leva como se fosse uma coisa tão simples, tão secundária. E na realidade é a coisa principal na nossa vida. Aqui a gente passa quantos anos? 50, 80 anos? 100 anos? Tem a minha avó, a mãe da Maristela, a minha avó tem 101 anos. Mas quantos chegam a 101 anos? Poucos, a gente não sabe quantos dias ainda vamos viver. Então é uma maior preocupação nossa, seria onde é que nós vamos passar a eternidade. E hoje eu não tenho mais medo da morte, eu não tenho mais aquela questão da diferença do pó, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Jesus morreu por mim para levar os meus pecados. Hoje a gente são pessoas que erramos, mas nós sabemos que tem um que pagou o preço do pecado, que nós já podemos saborear a salvação hoje. A salvação não é depois de uma morte, a vida eterna começa agora. Então vem aquilo que diz que é o primeiro amor, é o encontro da sua vida, da minha vida com Jesus. E você descobre tanto amor da parte dele, que você se apaixona de um jeito que não tem palavras para esclarecer. Então esse primeiro amor é a alegria da salvação. Independa
do futuro, você sabe para onde você vai. O meu pai morreu já conhecendo Jesus Cristo, já restaurado o relacionamento com a minha mãe, eu vou retomar aquele assunto lá do início, ele já pedindo perdão, a minha mãe pedindo perdão pelas falhas de tantos anos, e eles, a gente viu assim, no final da vida dele, ele com alegria, ele chorando de alegria, ele ia na igreja, chorava de alegria, e eu tive ainda, passei com ele os últimos minutos da vida dele, e naquela noite anterior, nós orei com ele, nós cantamos, eu e ele na beira da cama, eu cantei e ele chorava de alegria. Então nós sabemos onde é que está o nosso pai, é uma saudade, que não tem como substituir, mas a gente sabe para onde é que está o nosso pai. Então nós temos também ter uma fé que atua, uma fé atuante, não uma fé numa hora de uma morte, a gente há um desespero. Então para que adianta a fé? Então nós cremos onde é que está o nosso pai. Então eu superei todas aquelas minhas barreiras do meu relacionamento, as barreiras da eternidade. Hoje a gente tem as filhas que estão no caminho, elas trabalham também, ajudam meninas, ajudam o Gustavo, conhece muito já hoje da palavra de Deus, é um conselheiro. Você quer um conselho, ele acha lá um versículo que está enquadrado na Bíblia para te auxiliar, para te ajudar dentro do princípio bíblico. Então eu queria deixar esse testemunho para vocês como uma experiência de vida que eu estou compartilhando com vocês. E a Donep, eu faço parte dessa diretoria, a gente tem visto maravilhas com muitas pessoas vindo aqui na frente, dando testemunho, todos eles de transformação, de alegria, de vitória. Nós tivemos aqui um excelente jantar, eu gosto muito da carne aqui servida. A Donep se propõe a encontrar lugares bons, com boas refeições, testemunhos que vão impactar, mas o testemunho da minha história vai ser esquecido. Vocês, vai passando o tempo, vocês vão ver tantas histórias que a minha vai ser mais uma história que Jesus transformou. Mas o principal dessa noite nem é a minha história. O principal dessa noite é aquele convite que Jesus Cristo faz e continua fazendo a todo mundo, que está à porta do nosso coração, disposto a entrar, disposto a mudar a nossa estrutura. E eu queria que o Felipe viesse a cantar só uma passada dessa música, que a gente sentado mesmo no nosso lugar, ouvisse essa letra, prestando bem atenção nessa canção. Todos aqueles
acepção de pessoas. Eu não sei a sua vida, muitos eu conheço aqui, alguns eu conheço aqui, a minoria, mas a maioria eu não conheço. Eu não sei o que passa dentro da sua casa, dentro do seu coração. Eu não sei que luta você está tendo, em que área da sua vida você está tendo, se é com os filhos, se é no casamento, se é na empresa, se é na saúde, mas eu venho falar de um amor de Deus que é transformador, regenerador, que Ele transforma, que Ele mexe com a estrutura, como o Felipe agora cantou. E eu venho fazer um convite agora a todos a ficarem em pé. Nós já estamos terminando. Eu vou fazer uma oração e eu queria aquelas pessoas que querem uma oração de entrega da nossa vida pessoal, nosso coração nas mãos de Jesus, que Ele seja o comandante da nossa vida a partir de agora, que Ele venha nos dirigir os nossos pensamentos, as nossas atitudes, venha transformar tudo aquilo que deva ser transformado, que Ele venha fazer tudo aquilo que deve ser feito para a gente ser uma pessoa melhor, né? A gente fazer um impacto nessa vida, fazer uma diferença nesse mundo que está tão carente de tantas pessoas para levar uma palavra de esperança. Então eu vou fazer uma oração dessa entrega, e que Jesus, como a própria Bíblia diz, Ele está à nossa porta do nosso coração, batendo na nossa porta. Eu creio que agora Ele está batendo em muitos corações, e Ele quer um relacionamento de intimidade, e para isso tem que ter uma liberdade. Então vou fazer uma oração. Quem sentir no coração que quer fazer essa entrega, com liberdade, você não vai repetir porque os outros estão falando, mas você vai repetir porque você quer fazer essa entrega. Então você repita comigo a seguinte oração: Meu Deus, meu Pai, eu entendi nessa noite que eu preciso de Ti, que eu sou um pecador, que eu preciso do Teu perdão, que eu preciso ser transformado conforme a Tua vontade. E eu entrego agora o comando da minha vida nas Tuas mãos. Dirige a minha vida, dirige o meu coração, a minha vontade, as minhas emoções. E eu te entrego a minha família também, todas as áreas da minha vida nas Tuas mãos. Escreve o meu nome no livro da vida. E eu te agradeço por tão grande salvação. Amém. Eu queria agora pedir para aquelas pessoas que um dia já fizeram essa entrega, que você já fez essa entrega de coração um dia, você pode sentar. As demais pessoas que fizeram hoje pela primeira vez, que sentiram no coração que hoje foi de fato uma entrega, até você podia ter orado, mas hoje você sentiu que você fez essa entrega, você permaneça de pé. É uma atitude de coragem. Eu e a Cristina tivemos um dia uma atitude de coragem. Eu gostaria de aquelas pessoas que fizeram, nós temos um presente aqui para as pessoas que tiveram essa atitude de entrega, de realmente deixar Deus trabalhar nas suas vidas. Eu pediria que a Cristina viesse aqui. Eu queria chamar quem aqui na frente, essas pessoas que tiveram essa atitude, que a Cristina vai entregar um presente. Pode passar aqui. Quem fez essa oração sentiu que hoje foi um dia que entregou a sua vida. A vida vai ser diferente de hoje em diante. Você pode vir. Você fez esse convite, é uma atitude de coragem. Você pode ficar, quem recebeu, fica aqui que nós vamos orar.
Você está sentado e sabe que hoje fez essa entrega, venha numa atitude mostrando a sua fé para Jesus, que hoje você é totalmente dele. E agora a Cristina vai orar. Amém. Muito bom estar aqui também, com todas as pessoas que, muitas delas tiveram um papel muito importante na nossa vida, com Jesus, nessa caminhada. E até emocionante que a gente esteja aqui, né, com essa oportunidade que Deus nos deu de falar sobre o amor e a transformação de Jesus nas nossas vidas. E eu agradeço a Ele mais uma vez pela vida de vocês. Porque, como diz a palavra, Deus amou o mundo de tal maneira, quer dizer, não se tem nem noção de quanto Ele amou o mundo, não se tem nem adjetivos. Por isso que o autor colocou na sua palavra, na Bíblia, no livro de João, que Ele amou de tal maneira. Então eu imagino que seja um amor incomparável, incondicional, imensurável. Então eu creio e agradeço a Deus pela vida de vocês, o tamanho amor que Deus tem, pela misericórdia dele para as nossas vidas. Então eu peço nessa noite, Pai, abençoa, Senhor, cada um aqui, cada um que te aceitou nessa noite, Senhor. Entra no coração, Pai, faz morada, Senhor. Eu peço extensivamente aos seus familiares, Senhor. Oh Deus, pela tua misericórdia e bondade, pelo teu imenso amor, eu agradeço esse momento único que preparaste para nós. E mais uma vez, abençoe cada um aqui presente. Aqueles que têm compartilhado conosco nessa caminhada, eles sabem que realmente só Jesus transforma. Só Ele é o Deus do impossível, que pode transformar um coração de pedra em um coração de carne. Então eu agradeço a Deus por essa oportunidade e pela vida de todos vocês. Gostaria até que a minhas filhas viessem aqui, eu Julião. Não sei se elas querem dar uma palavra, mas eu acho que é uma homenagem que eu faço a Deus pelo amor dele, por ele ter nos mostrado o caminho que é Jesus. E eu quero apresentar para vocês essa família linda que Deus nos deu. Em nome de Jesus eu agradeço a presença de todos e espero que realmente Jesus faça morada eterna na vida de vocês. Amém.